Olá, mais uma devocional da Igreja Batista Emanuel. Nós, durante essa semana, estamos falando sobre as vozes de Deus, né? Como Deus fala conosco. E hoje, especificamente, a gente vai falar sobre o Espírito Santo, que é Deus em nós, né? Meio a tantas vozes que a gente escuta por aí, a gente precisa aprender que Deus está ao todo tempo querendo falar conosco, porque Ele deseja se relacionar conosco. Nós somos criaturas dele, Ele nos criou para relacionamento. Então, à medida que Deus fala conosco, Ele deseja algo de nós, né? E deseja que nós tenhamos um relacionamento com Ele também recíproco. E nós, muitas vezes, nós não conseguimos perceber a voz do Senhor. Talvez por atenção, porque a gente não para ouvir, ou talvez porque a gente esteja ouvindo vozes que talvez nos agradem mais, eu não sei. Mas enfim, Deus está a nos falar, Deus está a conversar conosco, porque Ele habita em nós. Não apenas precisamos ouvir Deus falar, reconhecer a voz dele em meio a tantas vozes, mas também precisamos dar atenção a essa voz, porque Ele tem algo precioso para nós. Deus, Ele fala conosco porque Ele deseja colocar a sua vontade, implantar a sua vontade em nossa vida, através de nos relacionarmos com Ele. Ele sabe que somos pecadores. Então Ele está o tempo todo nos buscando, nos atraindo para um relacionamento amoroso conosco, para conosco. E não apenas reconhecer, não apenas dar atenção à voz, mas por quê? Porque nós precisamos, à medida que colocamos a vontade de Deus em nossa vida, através da obediência, sermos transformados por essa voz. Então é muito importante a gente ouvir a voz de Deus. E Deus habita em nós, veja bem, Jesus Cristo falou, né? Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade. Veja que interessante. O mundo não pode receber, porque o mundo nem vê, nem conhece este Espírito. Mas vós o conheceis. Nós nos entregamos a Cristo e passamos a receber esse Espírito em nós. E nós o reconhecemos. Aquilo que o mundo não escuta, nós escutamos, a voz de Deus. Nós podemos escutar. E Ele estará conosco para sempre, através do seu Espírito. Foi isso que Jesus Cristo prometeu lá no Evangelho de João. E depois lá em Hebreus ele fala assim também, se hoje ouvides a voz de Deus, não endureçais o vosso coração. Então nós precisamos estar abertos a ouvir a voz do Espírito Santo, que é Deus em nós, a estar atentos a esta voz, o que é que Ele quer falar, e a obedecer a essa voz, que vai causar em nós, então, a transformação que Ele deseja. Porque nós somos casa, Ele habita em nós, Ele está a nos falar, sempre. A gente tem cantado sobre casa, sobre sermos casa de Deus, nós somos o templo do Espírito Santo. E exatamente por sermos templo do Espírito Santo, Ele está constantemente a nos falar. As funções do Espírito Santo, assim, algumas coisas que o Espírito Santo pode fazer em nós. Por exemplo, quando nós lemos a palavra de Deus, é o Espírito Santo que está a nos falar através da palavra, pela palavra. Então nós reconhecemos Deus falando ao ler a palavra de Deus. E isso a partir da ministração do Espírito Santo. Ele nos ensina sobre quem é Jesus, a sua obra. Jesus Cristo morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, nos regenera, nos dá a oportunidade de nos santificarmos, porque Ele concluiu a sua obra de expiação por nós. Então, o Espírito Santo nos ensina da obra de Jesus, quem é Jesus, o que Ele fez por mim e por você. E Ele nos fortalece na nossa luta contra o pecado. Nós somos pecadores, o Espírito Santo está em nós, então essa luta é constante. E o Espírito Santo está ali para nos fortalecer. Esse fortalecimento, essa presença do Espírito Santo no meio desta luta, causa em nós, então, a transformação dia a dia. O processo de santificação, de regeneração do nosso viver. O Espírito Santo está presente. Para quê? Qual a finalidade? Porque lá adiante as pessoas vão ver em nós aquilo que nós recebemos. As pessoas precisam ver o nosso testemunho. As pessoas precisam ouvir quem Jesus é através de mim e de você.
Isso tudo é feito pelo Espírito Santo, porque ele é o poder de Deus para transformar a vida das pessoas. E ele quer nos usar. Jesus Cristo nos deixou esta missão. O Espírito Santo em nós é a oportunidade que temos de levar a mensagem do Cristo adiante, para que outras pessoas também tenham a oportunidade de receber o Espírito. E assim ele tem consolado o nosso viver em altos e baixos que passamos. Jesus Cristo enviou o Consolador para estar conosco. No mundo tereis aflições, né? Então nós temos aflições, temos passado por lutas e o Espírito Santo está conosco para nos consolar. Então a gente precisa entender que essa luta que a gente vive por sermos pecadores e porque Deus é santo, habitando em nós, essa luta era travada aqui na mente. É a luta da carne e do espírito. Lá em Romanos capítulo 8, todo o capítulo é muito legal da gente analisar, da gente estudar. Eu sugiro que você faça isso. Mas o capítulo 8, no versículo 6, diz o seguinte, veja que coisa interessante. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a nossa mente resulta em vida e paz. A luta é aqui, é na mente, é na racionalidade. Nós precisamos decidir racionalmente ouvir, decidir racionalmente dar atenção, decidir obedecer. Então, esse processo vai transformando a nossa vida. Porque quando nós pecamos, o Espírito Santo fala na hora, acusa na hora. Ei, você é um pecador. Vamos mudar. Vamos para outro caminho. Deus quer isso de nós através dessa luta da carne e do Espírito. A nossa carne é fraca. O Espírito precisa estar forte. Como? A gente precisa fortalecer o Espírito e enfraquecer a carne. Mortificar a nossa carne. E fortalecer o Espírito. Então, quando eu leio a palavra de Deus, quando eu oro, quando eu busco o Senhor, eu estou fortalecendo o Espírito. E deixo as coisas desse mundo, dessa carne, essas coisas que nos tentam, a gente precisa ir deixando de lado. É uma luta, irmãos. Mas essa é o caminho, esse é o caminho, alimentar o Espírito. Deus quer se relacionar conosco. Será que temos buscado esse relacionamento? Será que a gente tem dado espaço para que a sua voz, a voz do Espírito Santo, fale conosco e haja essas transformações? E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Eu queria deixar um cântico aqui agora para você, que você meditasse, que você buscasse dar espaço para o Espírito Santo em nossa vida, porque nós somos frágeis e nós precisamos ouvir a voz de Deus e deixá-lo trabalhar na nossa vida. Diz assim a música: enche-me, Espírito, mais que cheio eu quero estar. Eu menor dos teus vasos posso muito transbordar. Que Deus abençoe